Bom dia a todos os alunos do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de redação do sétimo ano. Hoje temos aqui dois gêneros a trabalhar, que é comentário de leitor, o direito de opinar, resenha crítica, uma opinião consistente. Então, pelo que vocês veem, os dois gêneros tratam-se de opiniões. Vou explicar inicialmente que o comentário de leitor é o direito de opinar. Você opina sobre o que você vê. Já a resenha crítica, você vai resenhar de forma consistente, falar de algo que você conhece, que você provou, que você teve uma oportunidade de se apropriar, né? Um gênero ligado a você criticar algo que você conhece, um objeto cultural. E o comentário do leitor, você leu alguma coisa e não concordou, ou concordou e vai fazer o seu comentário de forma inteligível, ok? Então vamos ver o que é que temos a explicar no próximo slide. Gente, veja bem, o primeiro gênero, comentário de leitor, o direito de opinar, é o seguinte: o jornal é um gênero jornalístico. É dissertativo, mas ele é jornalístico. Comentário de leitor é quando você faz um comentário sobre uma matéria lida no jornal. E esse comentário é publicado no jornal. Depois do texto vem os comentários, né? Não sei se vocês já viram nas páginas da internet, quando você vai pesquisar alguma coisa, que embaixo aparece vários comentários, né? As pessoas, o site é aberto, se você é inscrito no site, no canal, você vai lá e comenta, não concordou, concordou, ou achou que devia ser assim. Então, nos textos impressos, retirados de jornais, quer seja impresso ou quer seja numa modalidade digital, o leitor ele tem direito de opinar se ele é um assinante do jornal ou se ele é um comentarista crítico, certo? Então, comentar algo é falar algo que você concordou ou não concordou, acrescentando informações, dando suas opiniões, né? Não significa que serão válidas aquelas opiniões, mas serão consideradas, certo? Então, vai expressar o ponto de vista, né? E quais são os gêneros que expressa o ponto de vista do leitor? Nós temos artigo de opinião, né? Nós temos charges, nós temos crônicas. Por exemplo, aparece um assunto muito polêmico, né? Da atualidade. Daí, vários gêneros textuais na internet, nas mídias sociais, são publicados falando sobre aquele tema, sobre aquele assunto que está repercutindo na sociedade, né? Então, e aí sai no jornal, sai na TV, sai nos programas, sai nos sites, e as pessoas que curtem, que acompanham, que seguem, fazem seus comentários. Então, o gênero comentário de leitor tem essa perspectiva. E para finalizar o gênero, né? Vou falar aqui para vocês. O grau de formalidade dos comentários de leitor pode variar conforme o veículo de publicação. O que é grau de formalidade? O que é formal? Vou explicar bem isso para vocês. Formal é quando você escreve correto de acordo à forma. A forma exigida pela língua portuguesa. Você escreve palavras difíceis, palavras bem elaboradas, e isso é formalidade. Então varia, dependendo do veículo, do tipo de informação. Se é uma coisa popular, se é um determinado meio popular, não pode usar uma linguagem muito formal que muitas pessoas não vão compreender, certo? Mas se é algo bem que é para pessoas que estão na faculdade ou que estão em níveis acadêmicos, já nas profissões muito grandiosas, eles podem ter uma linguagem mais formal, certo? Em geral, jornais e revistas impressos, principalmente quando atingem um grande público, divulgam texto escrito em linguagem formal. Agora sim, eu falei formal inicialmente, que é aquela linguagem bem elaborada, bem feita, mas ser formal também não significa ser difícil. Tem que ser formal, ou seja, tem que ter a pontuação certa, os acentos certos, as frases bem feitas. Isso é forma, é regra. Mas se na verdade um público muito grande vai ter o acesso, então tem que ter o quê? Dentro da forma, mas de forma clara e objetiva, que todos entendam, porque o público de todas as idades e de todos os conhecimentos vão ter acesso à informação, certo? Na internet, a formalidade dos comentários varia em função do site, do assunto comentado, do próprio estilo da escrita de quem o escreveu. Nota-se uma liberdade maior em relação às regras da modalidade escrita e a presença de marcas que também são comuns em outros gêneros relacionados à esfera digital, como palavras escritas em letras maiúsculas, abreviações e abandono de pontuação. Agora você pode fazer comentário com emojis, comentário com abreviação, aquele VLW, ou outros comentários assim, bem pobre em termos de conhecimento, nos sites, na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Por quê? É ligado à informalidade. Todo mundo acessa e não tem aquela preocupação
com assinatura. Porque uma coisa que eu vou explicar para vocês é que um comentário de leitor formalmente, né, quando é formal, vai contar com a opinião. Vai contar com a opinião de quem escreve. E aí vai contar com assinatura. Um comentário de leitor tem que ter assinatura. Ou seja, se você, aluno do sétimo ano, fez um comentário sobre um assunto, você assina embaixo porque você garante. Porque você tem certeza do que está falando. Você quer que todo mundo veja que foi você que opinou, que você tem aquela inteligência de comentar aquilo ali. Certo? Então, aí o que é que diminui a aceitação da opinião? Um comentário que revela opinião, né? A princípio são válidas, né? Mas algumas vêm como era por argumentos frágeis. Ou seja, besteira. Alguém fala besteira. Alguém não falou nada consciente. Aí pode ser que não seja acertado, né? Aí vamos mais pensar sobre esse assunto, né? Temos que abordar esse assunto de forma mais clara e objetiva, certo? Então, era isso sobre o comentário de leitor. Agora nós vamos para a resenha crítica. Na proposta Se Liga na Língua, de língua portuguesa, trabalhada nas duas disciplinas, língua portuguesa e redação, você tem lá na página 216, preste bem atenção, 216, o conteúdo resenha crítica, uma opinião consistente. Né? Aí começa o conteúdo assim: você já olhou para o cartaz de um filme, gostou da imagem, achou o título interessante, mas ficou em dúvida se valeria mesmo a pena comprar o ingresso para vê-lo no cinema? No caso, cinema, mas não é a realidade nossa, mas existe isso aí. As resenhas críticas podem ajudar você a tomar uma decisão em momentos assim. Leia uma resenha sobre um famoso mangá japonês. Ela foi publicada no blog Troca Equivalente, centrado na cultura japonesa. Aí tem aqui análise mangá Solanin. Então vai ter aqui uma resenha sobre uma determinada receita. Então tudo aquilo que é algo cultural, algo ligado ao conhecimento, algo ligado à história, algo ligado à sociedade, ou à diversão, ao cinema, ao teatro, a qualquer forma de eventos culturais. O que é que acontece? Acontece as resenhas. O resenhista, o autor, a pessoa que resenha, vai falar sobre aquilo, resumir, contar tudo como foi, de forma com poucas palavras, e fazer o seu comentário, a sua crítica. Aquela crítica pode ser positiva ou pode ser negativa. Você pode ter gostado, pode não ter gostado. Com base na crítica, na resenha que você vai ler, ou você vai assistir, ou você vai comprar o ingresso para assistir o filme, ou você vai ler o livro, ou você vai assistir a peça, ou não. Certo? Então, vou falar agora de uma forma bem simplória, na linguagem coloquial, onde as pessoas dizem assim: eita, fulano bateu resenha de cicrano. Ah, e o que é que tem a ver bater resenha com gênero textual? Tem tudo a ver. Porque resenha significa o quê? Fulano bateu resenha, fulano contou o que aconteceu com cicrano, só que e fazendo a crítica dele, dando risada e tudo, de forma de baixa reputação, de baixo calão, de baixa representação, algo que não era louvável, não era aceito, não era nada formal. Né? Bater resenha, contar a vida de alguém, o que alguém fez. No texto não é diferente fazer uma resenha crítica. Resenhar é contar o resumo da coisa de forma crítica. Por exemplo, se alguém diz: eita, fulano, tu tá perdendo. Eita, o filme, a série que tá na Netflix tá bombando, porque tem um herói assim, 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 e a aventura, a ação, tem luta de armas, aquela coisa. Você faz aquele comentário. Aquele comentário é tão positivo que dá vontade daquela pessoa ir lá assistir aquela série, ir lá assistir aquele filme. E na escrita, como estamos tratando de redação da escrita, uma resenha é você contar, dar o título do evento cultural, do filme, da novela, da série, da música, de qualquer evento cultural, de qualquer show, de qualquer apresentação. Aí você dá o título e começa a falar: tal dia, assim, assim, houve um evento em tal lugar, assim, assim, dá o endereço do lugar onde aconteceu, o que aconteceu com aquele evento. Gente, ó, uma dica fica para vocês. Quando vocês quiserem assistir um filme ou ler um livro, muito importante, que você não tem certeza se ler, para você não perder tempo. Porque tem gente que faz assim: eu vou assistir, ver se gosto. Aí no meio, depois que perdeu uma hora de filme, viu que o filme não era bom, não gostou. Vá lá na internet, clique lá, resenha crítica ou resenha do filme tal, do autor tal, ou do cineasta tal, enfim. Ou resenha sobre o livro tal. Quando você lê lá a resenha pequenininha, a resenha não é um texto comprido que cansa de você ler, não. É curto, objetivo, rápido. Não significa que tem que ser enorme, com 4, 5 páginas, para você perder tempo lendo. Porque se for perder tempo lendo, é melhor ir logo assistir ou ir logo pegar o livro que tem que ler, certo? Então, a resenha serve para isso,
Ok? Ficou claro? Aí agora vamos aqui para uma explicação sobre a resenha, certo? O gênero textual resenha crítica tem como objetivo orientar o leitor enquanto a decisão de conhecer ou não um objeto cultural, filme, exposição, livro, game, show, série, álbum musical. Eu estou lendo aqui da página 220 do livro de vocês. Aí as resenhas, geralmente escritas por especialistas, expõem o conteúdo de objeto cultural, comparam com outras produções do mesmo segmento, cinema, música, literatura, etc. Avaliam sua qualidade e argumentam para sustentar a opinião emitida, certo? Então, uma resenha, ela se baseia em outra. Por exemplo, se você quer tem um filme lá que foi muito bom, ou tem lá um show que foi muito bom, e você quer comparar com aquele show, querer dizer que aquele ali é melhor, foi melhor em que aspecto? Em qual foi o aspecto que foi melhor aquele show, né? Outra coisa é a linguagem da resenha. A linguagem da resenha, o nível de formalidade dela é de acordo o público que vai ser publicado, né? Então, todos os públicos vão assistir aquela resenha, precisa ser algo bem pertinente, né? Aí, as resenhas críticas são produzidas por conhecedores de um segmento cultural. Tem que ser alguém que conhece. Se você não conhece de cinema, você não vai falar de filme. Se você não conhece de teatro, não vai falar de peça. Se você não conhece de livro nenhum, você não vai falar do livro. Se você não conhece de programas nenhum, de Netflix ou de, enfim, desenhos animados, enfim, o que você não conhece, você não vai falar. Se você não conhece de jogo, o jogo Free Fire, o jogo outros e outros jogos, né? Você não vai falar do que você não sabe. Você só vai resenhar, falar bem daquilo que você conhece. Ou falar mal também, daquilo que você conhece. Quando feitas para divulgação e publicações especializadas, que contam um público iniciado naquela área cultural, podem contar com vocabulário técnico e análises aprofundadas. Ou seja, se eu vou falar de um projeto que alguém fez, alguém produziu uma máquina, né? E eu vou falar para a pessoa que está trabalhando, já está aprendendo a fabricar coisas, eu posso usar termos técnicos, termos difíceis, porque ele já domina o assunto. Mas aí, se eu vou tratar para qualquer pessoa, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que usar a linguagem de acordo com o nível de conhecimento daquele que vai me ouvir, né? Aí, quando é escritas para um público heterogêneo, o que é um grupo heterogêneo? Hétero vem de mais de um. Ou seja, hétero, mais de um tipo, mais de um gênero, né? Quando fala hétero, mais de um gênero. Digamos, estudante é um gênero, universitário é outro gênero, pai de família é outro gênero, dona de casa é outro gênero, comerciante é outro gênero. Então, é vários tipos de pessoas. Então, por isso que é heterogêneo, certo? Então, eu creio que ficou claro, né? Os seus recursos complementares. As resenhas críticas publicadas em jornais e revistas impressos costumam contar com recursos complementares como fotografia do objeto analisado. Quando divulgada na internet, pode se valer de outros recursos. Os links, os trailers, por exemplo, são comuns em resenhas de documentários, animações e filmes. Nas resenhas de CD, pode ser incluído o link para ouvir uma de suas faixas, certo? Então, links, trailers, tudo isso aí faz parte também do gênero resenha que tem lá na internet. Quantas vezes a gente pesquisa algo, tem o texto e tem ali o vídeo, ok? Então, fechamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre comentário de leitor e resenha crítica. Resenhar é falar de um produto específico e comentário de leitor é você comentar o que alguém publicou, não especificamente defender um objetivo. Resenhar, você vai falar de algo que você analisou, que você assistiu, que você leu, que você produziu. E comentário é algo que alguém produziu e você fez aquilo ali, certo? Valeu, espero que vocês tenham uma boa aprendizagem.